Fala pessoal, e depois de vocês tanto me pedirem e eu realmente conversar com a minha equipe, ver se eu faria isso, estamos aqui. Entendemos que isso realmente vai contribuir para o dia a dia de vocês e melhorar ainda mais. E sobre o que a gente está falando? Sobre a utilização de inteligência artificial nos seus projetos, nos seus processos, nas suas apresentações, como implementar ali no seu dia a dia. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre algumas das ferramentas que a gente utiliza quando vai fazer a formatação aqui das nossas apresentações, das palestras que a gente aplica. Então, depois de construir todo o conteúdo, a gente sempre utiliza 3 ferramentas para fazer uma apresentação da forma mais rápida possível. Muitos de vocês lá atrás devem ter conhecido o PowerPoint. Então, fazer ali a apresentação, ia, configurava um textinho, fazia uma coisa. Dá para fazer dessa forma? Dá. Mas eu sou muito adepto da seguinte questão. Se alguém já passou um tempo, se alguém já desenvolveu, se alguém já validou um modelo, já estruturou, estudou, construiu, fez tudo isso, não faz sentido você não usar uma ferramenta que está disponível. E melhor de tudo, gratuitamente. Então, quando você deixa as coisas no tempo e não foca no realmente dá para você otimizar e melhorar o seu dia a dia, você está perdendo muito com isso. Então hoje eu vou mostrar aqui para vocês quais são essas 3 ferramentas que a gente utiliza ali no dia a dia. Então depois de ter montado a nossa apresentação, o nosso conteúdo, o que nós fazemos? Dá uma redimensionada aqui. Primeiro de tudo, o famoso ChatGPT. A gente vai entrar aqui nele. Então, eu montei toda a apresentação, a gente trouxe todo o conteúdo, estruturou, formatou, mas eu quero passar isso para ter ali uma apresentação de slides. E essa apresentação de slides, eu preciso que ela esteja funcional, tendo algumas imagens, tendo um texto bonito, um contexto legal. Então, para que isso aconteça, eu vou utilizar outras ferramentas. Mas, primeiro de tudo, eu jogo o meu texto que foi construído e estruturado dentro do ChatGPT e peço para ele da seguinte forma: Chat, eu preciso montar uma apresentação para fazer em empresas e o contexto que eu vou utilizar são os temas que estão descritos nesse texto. Preciso que você, de uma forma resumida, crie alguns tópicos e coloque descrição de imagens, pois eu utilizarei esse texto em um outro aplicativo para que seja criado os slides da apresentação. Configure para mim. Então aqui a gente montou a nossa apresentação, que essa semana vamos ter apresentação em algumas empresas, sobre o método. Então precisamos reduzir a apresentação que hoje a gente faz em modo de imersão, então na duração ali de 2 dias, para uma apresentação um pouco mais concisa, para chegar na empresa e mostrar esse método. Então jogamos aqui os pilares, então aqui para cima eu tenho todo o texto que foi utilizado e eu pedi para ele, então ó, chat, lembrando que precisa ser um prompt de conteúdo para ser utilizado no Gama, que é o outro sistema que eu vou apresentar para vocês, para gerar os slides, então não precisa colocar falas nem nada e foca nos pilares que a gente tem. E aqui ele me formatou colocando no slide 1 vai ser tal título, subtítulo, imagem, e foi escrevendo. Então, primeira ferramenta que a gente vai usar vai ser aqui o ChatGPT. Gabriel, mas eu estou vendo que ali em cima você está usando a versão 4.0 e ela é paga, e isso e aquilo. Sim, estou usando a versão paga, só que essa configuração de texto você consegue fazer na versão gratuita também. Então você joga lá a informação, o chat vai te devolver. A única diferença principal que tem na versão paga é quando você quiser algo mais complexo, trabalhar com códigos, com criação de imagens, vídeos, formatos muito mais complexos. Aqui eu apenas coloquei a apresentação e o conteúdo que eu tenho e pedi para ele dar uma resumida em tópicos. Então isso, na versão gratuita, você consegue fazer tranquilamente. Independente de qual seja o seu segmento, se você quer montar uma apresentação, vai ser muito útil. Então, baseado aqui nas informações que ele deu, eu vou dar uma revisada. Então, aqui no caso eu já revisei antes de fazer a gravação do vídeo. Vou copiar esse conteúdo. Então, venho aqui, eu pedi para ele fazer 10 slides para mim. Vim até o final, Ctrl C aqui, copiei. E aí vamos para a segunda ferramenta. Nada mais, nada menos do que o nosso bom e velho Word. Vou colar aqui
o conteúdo que ele me colocou. Então, aqui foi gerado, no caso, 3 páginas. Por que a gente vai utilizar o Word? Porque na outra ferramenta, assim que eu vou mostrar aqui para você, ele precisa de um arquivo com o texto. Então, assim, ele não tem um espaço lá para você copiar e colar que seja tão grande. Então, o ideal é você pegar esse prompt, esse script que foi feito lá no ChatGPT, copia e cola ele no Word. Copiou e colou aqui no Word, você vai salvar. Então, aqui no caso, roteiro de apresentação. Salvei. E aí vamos para a nossa terceira ferramenta. O nome dela é Gama App. Então, se eu vier para pesquisar aqui no Google, só para mostrar para vocês o processo. Então, Gama App. Não é esse primeiro, então tomem cuidado. Sempre tiver algum patrocinado, alguma coisa, tem outras ferramentas que costumam às vezes utilizar o nome. Então, assim, Gabriel, eu vi lá seu vídeo, tentei entrar no site e caiu no lugar errado. Então, ó, tá mais aqui para baixo. Então é isso daqui, ó, gama com 2 M's, ponto, app. Entrei aqui na ferramenta. Então, vou entrar aqui, mostrar para vocês a página inicial. Entrei aqui na ferramenta, então aqui eu já tenho algumas apresentações que foram criadas. Vou vir aqui em criar novo com AI, então com inteligência artificial. Nesse formato aqui, ele vai me dar algumas opções. Então eu posso criar essa apresentação, criar essa página, a partir de uma anotação. Então eu posso ter feito ali, por exemplo, um bloco de notas e ter colocado alguns tópicos. Então dá para eu fazer uma apresentação desde os tópicos, ele vai jogar tudo com IA. Tem a opção de criar com um prompt simples, então assim, ó, preciso de uma apresentação sobre o conteúdo. Então eu vou dar um exemplo aqui, é alguém que trabalha com culinária. Então assim, ó, preciso criar uma apresentação falando sobre 5 receitas que eu conheço para fazer uma apresentação ali numa aula online, num curso que eu vou dar. Ele vai gerar essa apresentação e depois você formata do jeito que você quiser. Mas com base nesses tópicos iniciais que você colocou, ele já te traz um resultado legal. Mas aqui no caso, como eu já tenho meu conteúdo, não quero que ele gere ali basicamente do zero, eu vou utilizar uma outra formatação, que é para montar ali a apresentação para mim. Então, importar arquivo ou URL. Importar com inteligência artificial. Então aqui no caso eu tenho alguns formatos, dá para tanto eu pegar no site quanto se o arquivo estiver salvo no Drive e no meu caso carregar um arquivo. Então ele já pode ser uma apresentação que está pronta de PowerPoint, pode ser um documento do Word, pode ser um documento em PDF. Então assim, eu tenho várias opções ali para implementar. Vou selecionar aqui. No caso, eu tenho o meu arquivo que eu salvei em Word. Perfeito? Colocar para abrir. Ele vai identificar o arquivo, vai ler todo o conteúdo. E aqui ele vai me perguntar o que você quer fazer com esse arquivo. Você quer montar uma apresentação, então um conjunto ali de slides. Você quer montar uma página na web, então dá para você fazer um site. Então, por exemplo, uma página de vendas, criar ali um roteiro de alguma coisa, um conteúdo principal no seu site, às vezes para introduzir, para alguém conhecer a sua empresa, conhecer a sua marca. E dá para fazer num documento. Então, eu quero pegar isso e quero converter ele num outro tipo de arquivo. Aqui no caso, eu quero transformar ele em apresentação. Aqui eu faço as configurações principais. Então, o que você quer fazer com esse texto que chegou e você colocou aqui no sistema? Então, ó, aqui ele tem o meu texto completo. Tem um ponto importante. Aqui ele cabe somente até 5.000 caracteres. E ele vai gerar, na versão gratuita, até 10 slides. Então, Gabriel, montei aqui um título enorme, minha tese de doutorado, que vai precisar ter 40, 50 slides. Essa ferramenta ela não vai ser interessante para você que estiver precisando isso. É mais para uma apresentação um pouco mais concisa, tendo ali a criação de conteúdo
Isso sempre trazendo a forma gratuita para vocês, para que realmente não tenha ali nenhum problema na hora que você for utilizar. Então é o que eu falei, a ideia é mostrar novas ferramentas que você possa implementar no seu dia a dia. Então aqui ele está o conteúdo que puxou e aqui eu escolho o que eu vou fazer. Então, ele vai pegar a informação que eu dei e vai colocar mais um conteúdo criado com inteligência artificial. Ele vai dar uma sintetizada, então nesse caso aqui do condensar, encurtar o conteúdo, então ele vai pegar ele a essência, ou preservar. Não, eu quero que realmente mantenha todo o texto que eu coloquei, porque ele é totalmente essencial. Como no caso a apresentação que eu vou fazer, eu preciso mais de alguns tópicos só, eu vou falar para ele gerar com o IA. Então ele vai fazer ali alguns resumos e trazendo uma foto, uma informação, porque isso a gente utiliza ali para trabalhar a criatividade da pessoa. E na nossa apresentação o foco não é que ela fique lendo o tempo todo. Então a gente vai trazer esse conteúdo aqui criado com IA, que ela vai focar ali na essência do trabalho. Máximo de texto por cartão. Então aqui eu vou colocar frases curtas. Por quê? Porque eu quero mais alguns tópicos, algumas referências, como eu acabei de explicar. Não quero que a pessoa passe muito tempo ali lendo. Mas depende, às vezes você tem uma apresentação aí que é mais focada em artigo científico. Eu tenho que escrever todo o artigo, ou aquela citação inteira de 15 parágrafos, porque ela vai ser muito importante para mostrar. Sem problemas. Aqui você coloca o foco que você quer dar para essa apresentação. Aqui no caso eu vou colocar um tamanho médio para vocês identificarem. O idioma que vai ser utilizado vai ser o português. As imagens ele vai gerar com inteligência artificial. Então lá no GPT eu pedi para que ele pegasse a essência do trabalho todo que a gente estruturou e ele criasse tópicos de texto descrevendo o que era para aparecer na imagem. Por quê? Porque aqui a inteligência artificial vai entender. Imagem utilizada, precisa ter isso, isso e isso. E ele cria uma imagem com base nessa informação. Então aqui dá para eu colocar mais algum complemento. Suponhamos, você tem uma marca que utiliza a cor A, B ou C. Então eu preciso que todas as apresentações tenham essas cores para realçar o trabalho que a gente quer passar. Ou não, eu só vou deixar ali o que a inteligência artificial criar mesmo. Depois eu só edito com base na minha vontade. Aqui o modelo de imagem, no gratuito, ele oferece 3 formatos, que é o Flux Fast, Imagem 3 Flash e o Playground 2.5. Aqui ele me dá um exemplo. Então esse Flux Fast, ele vai trazer um estilo de imagem mais assim. Esse Imagem 3 Fast, ele é o do Google, então que ele utiliza ali o Gemini para fazer a criação. E o Playground é um que é um pouco mais futurístico, mais estilista. Aqui, cadê? Artistic Styles e mais colorido. No caso eu gosto bastante de usar esse Flux Fast. Ele traz muita criatividade, cor, isso realça bastante para a apresentação que a gente quer ter de alto impacto. Ele auxilia bastante. E ele tem alguns outros formatos aqui, mas esses são na versão paga. São versões um pouco mais complexas. O formato eu quero em apresentação, então não vai ser nem site nem documento. O padrão vai ser ali no padrão de telinha, normal. E aqui se eu quiser colocar mais algum tópico. Então de forma bem simples, passando aqui rapidinho para vocês. Quando eu já identifiquei o formato que eu quero utilizar, toda vez que eu entrar aqui na ferramenta, ele vai estar pré-configurado. Aí às vezes eu faço um ajuste ou outro só. Mas a ideia é que assim, em coisa de 5 a 10 minutos, você pegue todo um conteúdo que você já produziu até hoje e você consiga transformar isso em uma apresentação com alta qualidade, configurado, pronto para ser apresentado, utilizando inteligência artificial. Então o foco desse vídeo é mostrar para vocês realmente a simplicidade que tem. Aqui eu estou aprofundando um pouquinho mais para vocês entenderem a ferramenta. Aqui embaixo eu vou querer uma apresentação com 10 cartões. Então, se eu fazer o upgrade para o próximo estilo, ele me dá até 30 cartões na apresentação. É o que eu falei, como nossa ideia é algo um pouco mais sintético e vai ser aprofundado na apresentação, não necessariamente nos slides, eu não preciso ter muito conteúdo ali. Então, agrega no que a gente precisa. Aqui, uma coisa que é importante ressaltar também. Deixa eu usar mais um pouquinho.
aqui ele está aparecendo que eu vou usar 40 créditos para criar esse conteúdo. Gabriel, esses créditos tem que comprar? Se você quiser, sim, você pode comprar. Só que quando você cria uma conta aqui na plataforma, ele te dá, se eu não estiver enganado, são 480 créditos. Então, partindo do princípio que são 40 para você fazer uma apresentação de 10, 480, você utiliza ali 12 apresentações. Então você consegue criar 12 conteúdos utilizando inteligência artificial, criatividade e tudo mais. Para uma empresa que quer gerar muitas apresentações, talvez depois você precise fazer ali a contratação do plano. Mas, novamente, aqui eu estou explicando e mostrando para vocês que é uma ferramenta de fácil acesso, que às vezes você precisa de uma apresentação ali para a finalização do ano, às vezes você precisa de um trabalho para mostrar um novo projeto. Então, assim, não é algo que vai ser tão recorrente. Então, serve muito bem com o plano inicial que você tem, sem custo nenhum, apenas a criação. E tem pessoas também que você pode criar outras contas. Se você for mudando ali o e-mail, no caso, você acaba tendo mais acesso. Mas esses são alguns detalhes adicionais. Então, aqui, criado o script, colocando todas as informações, hora da gente ver a mágica acontecer. Venho aqui no continuar. E aí vamos escolher o formato que vai ter a nossa apresentação. Então, o estilo e o tema que ela vai utilizar aqui. Então, eu tenho vários pré-definidos. Então, por exemplo, aqui conforme eu vou escolhendo, ele vai me dando uma prévia do estilo que vai ser utilizado. Aqui eu consigo escolher. Então, por exemplo, eu quero temas mais escuros, para ver só os formatos ali mais escuros. Ah, não, a minha apresentação ela é um contexto um pouco mais leve, então eu quero mais cores claras para trabalhar. Às vezes eu vou falar ali a respeito de saúde, sobre algum produto de bem-estar, qualidade de vida, então uma cor mais clara. Aí entra a importância também de você conhecer um pouco mais dessa questão cromática, da ideia que você quer passar. Pensando aqui no exemplo, que a gente quer trabalhar com alto impacto, eu preciso de cores que entrelacem tanto na cor escura e na cor clara. Então eu vou vir aqui para um contexto um pouco mais profissional. E a gente gosta bastante de trabalhar com azul e preto. Esse daqui. Então, um azul, preto e branco. Então eu realço ali duas colorações que são bem interessantes para o impacto que a gente quer passar e com o contexto que vai ter. Então, escolhido a cor, o tema e tudo estruturado, agora sim vamos ao momento da mágica. Gerar apresentação. E a inteligência artificial começa a mapear todo o processo que a gente começou a desenvolver e vai gerando slide por slide, informação por informação, criando tema, criando foto, criando conteúdo e trazendo para você de forma profissional um material de excelente qualidade. Então aqui, só repassando com vocês a apresentação. Então desde uma imagem até o tema que foi utilizado, o título, o que vai ser falado na apresentação, as imagens criadas, os pilares, a essência do que eu quero passar. E aí cada um desses temas eles vão ser abordados na apresentação. Ah, Gabriel, mas eu não gostei dessa foto aqui, eu acho que ela não tem nada a ver com o que eu queria passar. Sem problema. Você entra aqui e pode alterar ou o prompt e gerar, então eu vou utilizar ali mais 10 moedas para gerar uma nova imagem, escolhendo às vezes um outro estilo, ou eu posso pegar e colocar alguma outra imagem no meu computador. Então baixei uma imagem no Google, dá para eu subir, dá para eu substituir. Essa apresentação ela fica completamente editável. Então você consegue aqui incluir informações, trocar foto, texto, colocar conteúdo, apresentar mais. Então assim, criar sozinho do zero, ele cria até 10. Mas eu posso colocar aqui 50
páginas. Então, assim, eu tive ali um início básico e aí depois eu vou mantendo essa formatação. E com isso, eu posso vir aqui na parte da apresentação, então dá para eu usar o próprio site para apresentar. Dá para eu criar um link para que ele fique como um site online para eu enviar para as pessoas. Então, cada um desses pilares, cada uma dessas informações, elas vão sendo extremamente importantes na utilização do que você quer passar. Então, aqui sair da apresentação. Então, quando você tem uma ferramenta que possibilita você fazer as coisas mais rápido, quando você sabe utilizar a tecnologia e quando você tem alguém com conhecimento para implementar tanto a ferramenta quanto a tecnologia, os seus resultados acabam sendo muito maiores. Então, você entende agora a importância de não parar no tempo e saber que as coisas estão sendo evoluídas, que os processos estão melhorando, que se você ainda não está utilizando isso na sua empresa, com certeza o seu concorrente está. Então, se você já entendeu a importância de implementar novas ferramentas, mais conhecimento e aplicar isso no dia a dia, com o conteúdo que você teve aqui hoje, você consegue colocar na prática. Mas mesmo assim, Gabriel, tive dificuldade para fazer ali a utilização. Você consegue nos auxiliar? Sim, nós prestamos esse processo e esse serviço de mentoria, de ir ali entender o seu negócio, te ajudar, fazer o treinamento desde como você vai criar um script lá dentro do ChatGPT, depois como você vai pegar o texto, como você vai formatar. E isso daqui é um dos exemplos das inteligências que a gente utiliza para construir os nossos trabalhos. Temos diversas outras, desde a criação de imagem, criação de vídeo, criação de música, criação de conteúdo, geração de texto, edição de texto, criação de música, qualquer tipo de coisa que você precise fazer hoje, temos uma inteligência artificial que otimiza esse processo. Então, se você quer saber um pouco mais, entre em contato aqui conosco, nos nossos e-mails, nas nossas redes sociais. Então, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Siga a gente para mais conteúdo e espero ter auxiliado você a seguir rumo ao extraordinário com a nossa empresa, com o nosso conhecimento. E espero vocês no próximo vídeo.